Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi, estamos começando mais um React aqui em nosso canal do Verdazo. Ontem à noite o professor Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva após o empate lá em Bauru, no estádio Alfredo de Castilho, Noroeste 1, Palmeiras 1, jogo de pré-temporada, né? Paulista, fase de grupos. Vai caindo a ficha, não só do Palmeiras, como de alguns outros times mais ambiciosos no país, que o estadual realmente não vale nada. Nem o paulista, nem o carioca, nem o mineiro, nem o gaúcho, ninguém quer saber. Esses torneios só sobrevivem porque ainda têm alguma capacidade financeira e proporcionam premiações importantes nos orçamentos dos clubes. Mas cada vez mais os clubes vão se adaptando à realidade e jogam o jogo. Ah, você vai pagar? Mas eu não vou escalar o meu time principal, porque tem campeonato mais importante para jogar na temporada. E é o que o Palmeiras vem fazendo, né? Assim como outros times também de camisa importante no futebol brasileiro. E o Palmeiras, bem ou mal, segue conseguindo alguns resultados, né? Ainda não perdeu. A gente já vê aí vários times que perderam esses primeiros jogos, já começa a dar uma certa ebulição, porque a torcida é impaciente. Mas o Palmeiras conseguiu um bom empate lá em Bauru. Claro que dava para ganhar, óbvio que dava. Mas longe de ser desastre, longe de ser indicativo de nada. Até porque era o primeiro jogo de quase todos os atletas que participaram. O Abel dividiu o grupo em dois e tem uma intersecção, né, entre essas duas divisões. Então a gente tem 13 jogadores que não jogam um jogo, 13 que não jogam outro, e o restante, esses 7 que estão fora desses dois grupos separados, eles jogam os dois, ou eles ficam à disposição dos dois grupos. Casos da molecada, né? Então o Thales, o Benedetti, o Figueiredo, o Alain, o Luigi, o Atuesta, né? O Marcelo Lomba, né? O goleiro reserva, imagino que vai ficar à disposição dos outros. Aliás, o Lomba acho que nem isso, né? O Lomba não ficou nem no banco na quarta-feira. Quem ficou foi o Mateusão e ontem ficou o César. Olha, até o goleiro reserva ele tá... Agora veio isso na minha cabeça. Não, o Mateusão ficou no banco ontem. É mais um desse grupo, então. Então é isso. Ele dividiu em dois e a molecada ajuda a completar tudo isso para fazer a gestão de energia. Então, com tudo isso, a gente pega o time titular do Palmeiras e vê que só jogaram um jogo. Cada um deles, aliás, a maioria deles saiu no meio do jogo, então nem 90 minutos fizeram, né, os titulares do Palmeiras. Eles vão fazer 70, 80 minutos por semana nesta que é considerada a pré-temporada, essa fase de grupos do Paulista. E o Abel falou isso na coletiva ontem, num trechinho que a gente pescou no pós-jogo, e a gente vai rever agora a coletiva completa do professor Abel Ferreira. Vamos lá. Olá. Eu queria que você falasse essa temporada, pré-temporada, pensando assim, tempo de trabalho, você está conseguindo poupar um pouquinho no primeiro jogo, poupar um pouquinho no segundo, o quanto isso te acrescenta de ganho, poder não trazer alguns jogadores importantes para uma partida como essa, da mesma forma que você também tirou alguns. Exatamente o que a gente falou no começo, né? A pergunta é em cima disso. Olha, deixa eu só acrescentar ao que tu estás a dizer. Eu não estou a poupar ninguém, porque Não. Os jogadores ficaram lá e ficaram a treinar. Eu não poupo ninguém. Infelizmente, em função do calendário... Claro que poupa, Abel. É poupar, né? Poupar não quer dizer que está descansando. Poupar é não exigir que o jogador tenha o desgaste que uma partida oficial exige. Mas é poupar, sim, senhor. Não tem outra forma. E mesmo assim, vocês viram os jogadores hoje, a debilidade física, muitos dos erros e da dinâmica que nós temos no primeiro tempo, o tempo e o espaço que demos ao nosso adversário para criar. Nós somos uma equipa de pressão, demos muito tempo e espaço. Isso tem muito a ver com a capacidade física.
Eu perguntei... É só ver o gol que o Carlão fez, né? Todo o espaço e o tempo que ele teve para dominar, girar, bater para o gol, e ninguém incomodou, né? E é verdade. E tem a ver com o físico? Tem, tá certinho, Abel. Um dos jogadores do Noroeste, quando começaram a treinar, e nós estamos a ir de férias, eles começaram a treinar e nós a ir de férias, portanto, há aqui a parte física tem muita importância nisso, e depois, eu também já vos disse e não posso fugir a isso, nós vamos ter que preparar a equipa a competir e a valer 3 pontos. Num contexto de Europa, ia-te dizer que nós estamos hoje aqui a preparar a nossa equipa, que o resultado era o menos importante, mas não é. Estamos numa competição, queremos ganhar este título, o resultado é ele muito sabe onde ele está, para nós, mas também não posso não olhar para aquilo que são as capacidades físicas dos nossos jogadores, aquilo que é esta temporada, e é para fazer aquilo que nós estamos a fazer, sim. E independentemente se divide ou não divide o grupo, quem joga é o Palmeiras, não são, seja 11, estes 11, ou os outros 11, ou os que forem, é sempre o Palmeiras que joga, a nossa obrigação é de fazer tudo para ganhar, como foi hoje. Acho que, para falar um bocadinho do jogo, a nossa dinâmica hoje não foi tão boa, um pouquinho mais lentos, também talvez pelo calor também, mas alguns passos simples e algumas execuções simples falhadas, o que para mim era normal. Eu disse-vos na última conferência de imprensa que a dinâmica que eu vi a equipa a jogar no Allianz Parque foi muito acima daquilo que eu estava à espera. Eu estava à espera de algo assim, um jogo mais embrulhado, pouca dinâmica ainda, o que é normal hoje no jogo, mas ficou acima de tudo o espírito competitivo de ir até ao fim para lutar pelo melhor resultado. Infelizmente não conseguimos, e sinceramente acho que o Noroeste mereceu, ou que o resultado é justo. Concordo com essa leitura do Abel. Hoje foi o primeiro jogo de quase todos que estavam em campo, né? O primeiro jogo do ano. E o que a gente esperava na quarta-feira, que fosse um jogo mais arrastado mesmo, embrulhado, como ele disse, é o que a gente tinha que esperar ontem, né? E foi exatamente o que aconteceu. Mas também não foi só isso, né? A parte tática também não deu muito certo. Essa proposta do Abel de colocar 3 zagueiros para enfrentar um time com uma linha de 5 atrás, e aí para poder soltar os laterais, para abrir a defesa do Noroeste, você posiciona a defesa com uma linha de 3, então para soltar os 2 laterais ao mesmo tempo, e aí ter mais um atacante afunilando, né? Caso do Facundo. Acho que a ideia foi boa, mas não funcionou. Também tem a ver com isso. Então tem tudo isso que ele falou, a parte física, ritmo de jogo, etc. Perfeito, ok. Mas a parte tática também não foi lá a melhor. Não deu certo, não deu o encaixe, e é fácil falar agora, mas a ideia não era ruim, não. Professor Alexandre Colinho, TV Record, em quanto tempo você imagina que vai ter o Palmeiras naquela condição que você espera? Né? A questão física acabou pegando esse processo que acaba sendo natural. E como é que foi, gostaria que você falasse como é que foi jogar com o Noroeste? Jogar aqui em Bauru é a tua primeira vez aqui. O que você sentiu da atmosfera? O que você sentiu do time? E, enfim, o que você avalia do jogo do time? Olha, eu acredito que em 4, 5 jogos os nossos jogadores poderão estar a chegar próximo daquilo que é as suas capacidades físicas. Depois falta o ritmo competitivo, o ritmo de jogo só se ganha jogando, não há outra forma. 4 ou 5 jogos de cada grupo, né? Então isso quer dizer que vai quase até o final desta fase de classificação do Paulista. Fizeste-me uma boa pergunta, eu vou voltar a responder, agradecer sobretudo ao carinho dos torcedores palmeirenses, que são daqui de Bauru, uma cidade simpática, que nos receberam muito bem. Foi bonito ver de um lado verde, do outro lado vermelho, cada uma a puxar pelo seu time. Já disse, acho que o Noroeste fez uma belíssima partida, nos criou muitas dificuldades. Acho que na primeira parte foram melhores, as melhores oportunidades foram deles. Foi isso que eu vi no jogo. Na segunda parte nós fomos atrás do resultado, tivemos que reagir. Mas uma equipa bem organizada, com uma capacidade física, eu acho que isso foi bem evidente, acima da nossa. Eu sei, já é o 4º ou 5º paulista que faço, e sei o quanto é difícil jogar fora, jogar contra estas equipas. As divididas são sempre muito duras. Fica também pelo menos não tenho a informação de não haver lesões, porque
Nós sabemos o quanto o Palmeiras motiva, mas, como disse, dar os parabéns ao Noroeste, porque de facto hoje fizeram uma partida competitiva e levam daqui um ponto, tal como nós, e acho que é justo. Bem observado pelo Abel, né? Algumas entradas um pouco acima do tom ontem, né? O pessoal do Noroeste estava empolgado, mas normal, faz parte do jogo. É muito legal. É o que justifica a existência do estadual ainda, são essas atmosferas criadas no interior. Que isso é muito legal. Isso é inegável, mesmo num estádio acanhado, mas é raiz, cara. Assim, eu entendo até que a molecada de hoje, o pessoal mais jovem, não veja a menor graça. Para a gente que tem um pouco mais de experiência, isso traz memórias, né? Traz memórias da década de 90, da década de 80, da década de 70. Ver o Palmeiras jogando em estádios como o de ontem, lá em Bauru, e tantos outros que tem no interior. Eu acho isso muito legal, mas isso é uma impressão pessoal. E eu também entendo quem não tem essas experiências, não vê graça nenhuma e achar que é tudo uma porcaria. E se você for ver em termos comerciais, em termos econômicos, é realmente uma porcaria. Embora ontem o Noroeste tenha feito um belo caixa, né? A renda de 1,6, se não me engano. Eu dei uma olhada no número ontem, mas já não tenho certeza. Mas mesmo assim, uma bela renda, né? 1,2, talvez, milhão. É o que os caras precisam praticamente para sustentar a temporada inteira, né? Mais um clássico com um público desse, com uma renda dessa. Clássico não, né? Mais um jogo com um time grande, com uma renda dessa, pronto. O time do interior já se garantiu o ano inteiro. Né? É o que eles precisam. E, na verdade, é essa função que a Federação Paulista tenta fazer para esses times, e aí faz toda a roda política girar dentro do estado de São Paulo, e cada federação faz isso dentro do seu estado. Então, é assim que a banda toca. O Abel já entendeu, como ele disse, já é o 5º Campeonato Paulista que ele disputa, sabe exatamente como funciona, sabe como é difícil, sabe também como é importante, como vem cobrança em cima da disputa do Paulista, então não dá para deixar totalmente de lado. E ele achou uma fórmula aí de mesclar competitividade com gestão de energia. Acho que foi uma decisão boa, uma estratégia boa desenvolvida aí pelo Abel e pela equipe. Professor, boa noite. Olá. Messias, da 94 FM. Gostaria que você falasse um pouco, né, da postura dos jogadores em campo. Você recentemente comentou sobre a questão de fazer 2 equipes ali por conta, né, do prazo, que é bem curto. Você pretende futuramente mesclar essas 2 equipes, fazer algumas alterações nesse sentido? Eu acho que nós vamos continuar assim, por isso mesmo, porque temos que continuar a preparar a nossa equipa e a competir. Reconheço que hoje, se calhar, por exemplo, o Facundo foi prejudicado em função da posição que ele mais gosta de jogar. Eu joguei com o Mike e com o Giai, os 2 abertos. Na segunda parte, se vocês viram, eu troquei. A verdade é que se calhar pensei mais na parte física do que propriamente naquilo que são as dinâmicas da equipa e meter os jogadores nas posições que eles nos podem render mais. E vocês viram, a partir do momento que eu passei o Facundo para o lado esquerdo, com o Mike de trás para a frente, o Rómulo que entrou para o lado direito, dar-nos outra dinâmica. A equipa melhorou e é isso, nós estamos aqui para continuar a crescer a equipa fisicamente, continuar a que os nossos jogadores voltem à sua máxima forma. Assim, de uma forma muito resumida, eu vejo aqui uns 15 celulares a olhar para mim. Um jogador de futebol é como um celular. Quando deixamos descarregar a bateria, temos que os meter à carga. É isso que eu estou a fazer com os meus jogadores, feliz ou infelizmente, numa competição que vale pontos, vale títulos, e temos que ganhar. Em condições normais tínhamos uma pré-época, 1 mês, o colega estava-me a perguntar, 1 mês para preparar a nossa equipa para jogar. Temos que a preparar em competição, a valer pontos. E é algo novo para mim aqui no Brasil, de ter uma pré-temporada de 7, 8 dias, que não é 7, 8 dias, por isso é que nós decidimos, em prejuízo do que quer que seja, dividir o grupo em 2, dar a competitividade aos 2 e perceber quem vai estar melhor daqui a 3 ou 4 jogos. Vai mesclar. Uma hora vai mesclar, né? Mas ele está usando esse período claramente como pré-temporada, e como pré-temporada ele não vai colocar os jogadores para jogar 2 vezes por semana já em ritmo competitivo. Então, ele faz exatamente o oposto. Ele divide o grupo em 2 para que os jogadores tenham atividade
competitiva uma vez por semana, que é o que cabe a uma pré-temporada, e segue desenvolvendo o time. O problema é que ele não tem muito tempo entre os jogos para fazer esses treinos, né? Porque esse excesso de datas prejudica o calendário de treinamento. Mas ele vai se adaptando, ele já deixou claro que ele já entendeu qual é a melhor forma de lidar com essas exigências do calendário do futebol brasileiro. E eu acho que está ok, eu acho que está perfeito, eu acho que é uma boa estratégia, vamos esperar que dê resultado, né? Saberemos quando chegar a fase do funil do Campeonato Paulista e quando começar a primeira fase da Libertadores, né? Quando acabar o Paulista e começar o Brasileiro, se isso aí deu resultado ou não. É fácil falar agora, né? Abel, boa noite, tudo bem? Olá. Prazer falar contigo, Danilo da Energia. A gente ouve muitos atletas que podem chegar ainda ao Palmeiras, nomes como o Claudinho, como o Andreas Pereira, mas você entende que o Palmeiras ainda precisa de um centroavante, um camisa 9 do elenco desse time? Preciso. Muito bom! Então, boa noite, João Pedro Godoy. Foi seco, né? Secão. Precisa de um camisa 9? Precisa. E a partida do Flaco Lopes ontem deixou isso muito claro, né? Precisa de um camisa 9 e ele já não tem nenhum pudor de expor a diretoria. Fala assim, ó, preciso de um camisa 9. Flaco Lopes não está correspondendo. E o curioso é que a gente criou expectativa no Flaco, né? E ele vinha numa trajetória ascendente, chegou ao auge no Paulista do ano passado, foi artilheiro, estava jogando bem, mesmo com o Endrick ali ainda circulando, né, em torno dele, talvez até por causa do Endrick. O Endrick facilita tudo, né? Só que de segundo semestre e o jogo de ontem foi terrível. Tudo bem, pré-temporada, enferrujado, tem todos esses atenuantes. Mas a temporada passada ele deixou a desejar. E o Abel tá vendo ele nos treinos. E aí veio a pergunta do repórter, meio que veio com açúcar para o Abel, né? Tô, Abel. E o Abel já... Acho que até a forma como o Abel respondeu, seco e sem muita, né? Sem muita enrolação, ele deixa, preciso de outro. E, né? E toca o barco. TVT de Bauru, criada pelo Bauru. Fui sem imprensa local, vou fazer duas perguntas também relacionadas ao clube local. A primeira, a estrutura que você encontrou aqui, uma estrutura que foi muito renovada recentemente aqui, o gramado todo renovado também. Queria você falar sobre isso, o que você encontrou, o que você achou, até por ter passado por vários bons e maus gramados aqui no Brasil. E também queria que você falasse sobre a dificuldade de se preparar para esse jogo, porque o Noroeste mudou completamente o elenco do ano passado, não tinha uma base para você estudar esse time também, né? Qual a dificuldade para você conseguir montar uma equipe e também combater os pontos positivos do adversário sem saber exatamente como joga o adversário? Sempre tem essas perguntas quando o Palmeiras joga fora de casa, né? Em centros menores. A imprensa local adora que o Abel fale da casa, né? O que você achou daqui, da cidade? O que você achou da estrutura? O que você achou do nosso time? Fala do nosso time, né? Eles adoram que o Abel fale, porque daí repercute, né? Abel elogia ou o contrário, né? Sei lá se ele vai elogiar ou não. Provavelmente vai porque ele é educado. Vamos ver. Olha, primeiro eu acho que este jogo começa logo no lado motivacional do Noroeste. Como eu te disse, tu vês nos duelos, nas divididas, como que dão a vida, mas é assim que funciona. É a oportunidade dos jogadores têm de se mostrar perante um grande clube como é o Palmeiras, oportunidades de novos contratos, oportunidades de quando acabar o Paulistão de poder ir para outros clubes. Por isso tanta gente vê o Paulista, porque há sempre jogadores que se destacam e estes jogadores que estão em clubes inferiores, e não vou pôr aqui em dúvida a qualidade, o Palmeiras é muito melhor, mas hoje dentro de campo essa qualidade técnica foi suprida por aquilo que é a vontade, a resiliência, o espírito de equipa, a parte física, porque isso também são capacidades que ajudam a quando uma equipa não é tão dotada tecnicamente a conseguir superar a outra, e isso vê-se não é só aqui, em todos os lados, é a forma que se calhar a equipa que tem menos recursos técnicos de conseguir impor a equipas que têm mais qualidade técnica, mas como te disse, o gramado, já jogamos em gramados muito piores, não foi pelo gramado que nós
empatamos ou perdemos os 2 pontos, foi pela resiliência, pela qualidade, pelo espírito de equipa do nosso adversário, pela organização, pela luta. Mas acho que já há 14 anos que o Palmeiras não vinha aqui. O Noroeste subiu, certo? Portanto, sejam bem-vindos, desfrutem, e nós vamos continuar o nosso caminho, mas desde que chegamos aqui ontem, têm sido todos muito simpáticos connosco. Desejo-vos as maiores felicidades neste Paulistão. Foi educado, né? É isso aí. Boa noite, Antônio Vinícius, da Rádio Verde, aqui de Bauru. Queria que você pudesse contar um pouco mais sobre esse processo de adaptação dos garotos do Sub-20 ao profissional. A gente viu que o Palmeiras revelou grandes jogadores nos últimos anos, sobretudo aqueles que jogaram hoje, como o Benedetti, também o Thales, que fez o gol. Enfim, queria que você contasse para a gente um pouco sobre esse processo. Assim, todos falam das contratações, mas só um é que está a jogar, né? E é verdade que os moleques que são da base, estes já não são moleques, são jogadores que estão connosco e são tratados iguais aos outros. E depois eu, ao longo deste Paulista, vou escolher aqueles que estão melhores, né? O Thales tem, eu já disse, é um jogador que nos vai ajudar e neste momento está muito bem, e nós depois temos que, em função daquilo que os jogadores vão mostrando no treino e no jogo, escolher. É isso que nós vamos fazer, por isso dar também oportunidades a todos neste Paulista de se mostrar e perceber por meritocracia aqueles que podem começar nas fases decisivas, e o Paulista serve para isso. Eu acho que se consegue ver neste momento que há jogadores que estão à frente em termos físicos, em termos técnicos, em relação a outros. Vamos tentar que todos fiquem ao mesmo nível e depois fazer como sempre fazemos, ter um elenco dentro competitivo em todas as posições. É isso que nós vamos procurar fazer com alguns, como já disse, saíram 4 jogadores. Há jogadores que estão no plantel que podem sair ou não, depende, e se esses jogadores saírem vamos ter que repor. Eu gosto muito da base, aposto muito na base, não é de hoje, é dos últimos 4 anos, mas não pode ser só a base a sustentar aquilo que é a exigência do futebol profissional, que nos exigem títulos, que lute por títulos, e nós temos que todos juntos dentro do clube fazer um esforço para continuar que a equipa fique competitiva como tem estado nos últimos anos. O Abel, quando alguém fala em base, né, é tentador elogiar, porque a base é maravilhosa, a base é espetacular, e é mesmo. Só que aí não pode se criar a expectativa que a base vai sempre resolver tudo, né? Todo ano que vai sair um Estevão, né? Todo ano que vai sair um Hendrick. E o Thales está indo muito bem, mas calma com o Thales também, né? Calma com todos. Aliás, o Gilberto, lateral direito, que ainda não subiu, que ainda está no time da Copinha, agora está todo mundo falando que o Gilberto tem que ser titular do Palmeiras, né? Na frente do Giai, na frente do Marcos Rocha, na frente do Mike. Calma, calma. Ô, ansiedade. Ô, torcida para ter ansiedade. Quero ver. Porque daí sobe o Gilberto. Gente, o Gilberto não está pronto. Olhem o Gilberto sem a bola. Olhem o posicionamento dele, como ele ainda precisa desenvolver, né? Posicionamento, cobertura de espaço, passe, né? O cruzamento, ele cruza que é uma maravilha. Parece o Arce, né? O pessoal fala. E cruza realmente muito bem. Bate na bola muito bem, bate falta muito bem. Mas ainda não está pronto. Aí sobe um jogador desse, aí ele começa a tomar bola nas costas, começa a falhar na cobertura, pronto, já vira bagre, né? Então calma, calma, muita ansiedade. Nessa geração é muito ansiosa. E o Abel, né, ele resiste à tentação de elogiar demais a base, até porque se elogia demais, não precisa contratar ninguém, né? Se o diretor, se a presidente ouve, não, a base é maravilhosa, então não preciso contratar ninguém. O que o Palmeiras precisa é saber trabalhar melhor essas informações do dinheiro que está entrando, que está circulando no caixa do clube. Quanto menos falar em dinheiro, menos difícil é contratar. Fica falando que vendeu por não sei quanto, que faturou não sei quanto, que ganhou prêmio não sei do quê, que ganhou bônus não sei do outro. Tá todo mundo lá, todos os empresários ali estão anotando. Você está com o dinheiro no caixa? Tá bom. Então você quer comprar meu jogador? Então para você é tanto. Então o Palmeiras precisa, né, parar um pouco de querer capitalizar. Olha como a gente arrecada, olha como a gente é bom de arrecadação, porque isso prejudica na contratação, né? É claro que cedo ou tarde isso vai aparecer no balanço, mas não precisa ficar alardeando, principalmente em época
que precisa comprar. O Palmeiras está no mercado, precisa comprar jogador. Então não precisa ficar abanando o maço de dinheiro. Vai na feira abanando o maço de dinheiro e tenta comprar um cacho de banana para você ver qual vai ser o preço. Abel, hoje é correto, na tirinha aí no dia 1. Você dividiu o grupo em 2 no campeonato, antes de começar o campeonato, e hoje foi o time que jogou. O pessoal pediu para analisar a estrutura do Noroeste, precisa melhorar o som lá, viu, Noroeste? Tá muito bonito, tudo bacana, gramado e tal, mas o som da entrevista tá muito ruim. Diferente do time que jogou contra a Portuguesa. E depois que você colocou os meninos no segundo tempo, foi nítido que a equipe melhorou muito. Esse menino você trouxe do sub-20 também. É essa a ideia, realmente, trabalhar com os meninos, trabalhar com a base do Palmeiras também? Olha, eu se calhar vou fazer uma crítica a mim mesmo. Não foi os meninos, foi o treinador que não pôs os jogadores nas posições certas no início do jogo. E eu sei o que é que eu fiz no início do jogo. Quando eu passei o Facundo para o lugar dele, as coisas melhoraram. Quando eu passei o Rómulo para o lado esquerdo, as coisas melhoraram. Foi isso que melhorou. Não foi os meninos. Os meninos sim, têm muita qualidade. O Thales, já disse no último jogo, o Thales é um jogador que neste momento é o nosso melhor centro avançado, o nosso centroavante, neste momento. O Lopes está com algumas dificuldades, são notórias. Já viram a cutucada no Flaco Lopes, né? Thales hoje é nosso melhor centroavante. Então ele já está na frente do Flaco Lopes na visão do Abel. E está mesmo, nesse momento. Né? E ao mesmo tempo ele coloca pressão na diretoria. Olha, nosso melhor centroavante é o Thales. Nós precisamos de um 9. Precisamos de mais dele, mais vontade. É verdade que mais teve vontade. Um problema no nariz, está a voltar. Isso nota-se, algumas debilidades. Estou em crer que a máscara ainda lhe atrapalha um bocadinho, quer naquilo que tem a ver com a parte técnica, mas precisamos de mais deles e precisamos que realmente que esta preparação em competição seja igual para todos, para depois escolherem aqueles que são os melhores, mas não posso negar que os moleques da base, e estamos sempre a falar, e eu falo, são jogadores do Palmeiras, né? Eu também já digo isso sempre aos jogadores que chegam cá em cima, quero que eles se sintam audazes e corajosos para tirar o lugar a qualquer um, ou pelo menos lutar pelo lugar, e se o demonstrarem, não tenho problema nenhum, como já fiz com vários, de meter uns em função dos outros, porque nós não precisamos só de 11, nós precisamos de 25 ou de 26, porque o ano é longo, há muita competição, há muitos jogos uns atrás dos outros, como vai ser este Paulista, e nós precisamos de todos. Está bem? Cobrou forte, né, o Flaco Lopes. Mas ele bateu e assoprou, né? Ele falou, mas tem a máscara e tal. Não foi tão dramático assim. Mas é notório que a maior deficiência do elenco do Palmeiras hoje é o camisa 9. E, bom, a diretoria está falando para todo mundo que está cheio de dinheiro. Então, usa, né? Usa o que a gente precisa. Se tem uma temporada que a gente precisa abrir o cofre para investir, é essa que tem o Super Mundial. Se não abrir o cofre nesta temporada, vai abrir quando? E também ficar essa política, né, de política salarial do Palmeiras, de contratos do Palmeiras, a gente vê jogadores que acabam ficando com salários muito gordos, passam a render menos e fica difícil de se livrar dos caras. Então tem que ter esse equilíbrio. Né? Acho que prestigiar, dar um bom reconhecimento aos jogadores é importante, mas até um certo ponto. Então, equilíbrio em tudo. Né? Esses contratos muito longos, com salários muito grandes para segurar esses jogadores, para mantê-los prestigiados, às vezes pode jogar contra o Palmeiras. Então, em vez de aplicar todos esses recursos na manutenção do elenco, eu acho que é importante também aplicar na renovação, né? E na capacitação do elenco, né? Uma capacitação imediata, ou seja, trazer jogador pronto, trazer jogador indiscutível, como foi o Paulinho, né? Que só não está ajudando o Palmeiras nesse momento porque tem uma questão física aí, mas logo vai estar fazendo gols pelo Palmeiras. É isso aí. Acho que está tudo dentro do previsto.
né? Alguns melhor do que o esperado, alguns abaixo, é o esperado, né? A gente espera uma coisa, é claro que vai ter oscilação, né? Não vai ser exatamente como a gente espera. Então, acho que o planejamento do Palmeiras correto, Palmeiras com 4 pontos em 2 rodadas, pontuação é realmente bem pouco importante nesse momento, e seguimos na expectativa do desenvolvimento da equipe e dos reforços chegarem. Isso precisa correr um pouco mais. E aí não é nem questão de ansiedade, é questão de olhar o relógio mesmo, olhar o calendário dia após dia, né? Tá comendo tempo, já é dia 19, né? Parece que o Réveillon foi outro dia, né? Já é dia 19 de janeiro. E daqui a pouco nós vamos estar em junho. E em junho vocês sabem o que vai acontecer. Tá certo? Seguimos. Amanhã, às 20 horas, teremos o Verdazo ao vivo. E, claro, vamos comentar tudo o que está acontecendo nesse dia a dia do Palmeiras, um pouco mais sobre o jogo de ontem em Bauru e também sobre a Copinha. O Palmeiras enfrenta o Grêmio hoje às 21h30 em Barueri, buscando uma vaga na semifinal da Copinha. Vamos torcer para a molecada. Valeu, turma. Um grande abraço. Obrigado a todos pela companhia. Tornem-se padrinhos do nosso projeto, é muito importante para nós. Boa semana a todos. Boa macarronada para quem está assistindo ainda pela manhã. E saudações alviverdes.